Parte 2 do texto. A salvação não é pelas obras. Amados irmãos, para quem não viu, assista neste canal a parte 1 desse vídeo. São palavras de edificação da Sagrada Escritura, texto baseado nas Sagradas Escrituras. E já se inscreva neste Canal para aprender mais sobre a Bíblia e também orarmos juntos. Parte 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com o Messias. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Yeshua, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela bondade para conosco em Cristo Yeshua. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 4, 9. A salvação não vem de nós, mas nos é dada pela fé como um dom, isto é, um presente concedido por Deus. Se alguém deseja ser salvo por suas próprias obras, nunca será salvo, pois suas obras são contaminadas pelo pecado e pela incredulidade diante da palavra de Deus. Aquele que busca a salvação por meio das obras, despreza a graça e o dom de Deus, pretendendo tornar-se o seu próprio Salvador, substituindo a pessoa de Cristo em sua vida. Por isso a Escritura declara: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas 2, 21. Não existe outro meio de salvação senão Yeshua, o Messias, que pagou com a sua própria vida na cruz o preço da nossa redenção. É verdade que podemos praticar boas obras e ser pessoas admiradas, mas a justiça de Deus não vem delas, pois somos feitura dele, criados em Cristo Yeshua para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. O Senhor, o único Deus, o Todo-Poderoso, pela sua santa palavra nos adverte: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Assim como já dissemos, agora novamente digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 6, 9. A palavra anátema significa interdito, condenado por Deus, destruição, maldito, detestável diante do Eterno. Todo e qualquer outro evangelho pregado, que não seja o verdadeiro evangelho de Cristo, é considerado por Deus como maldito, abominável e diabólico. Nós, porém, desejamos honrar a Deus e, por isso, pregamos o evangelho de seu Filho, o Senhor Yeshua, o único Salvador dos homens, Jesus Cristo. Quem somos nós para contrariar o Senhor, nosso Deus? As Escrituras declaram: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, de Atos 4, 12. Também lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, 5, 6. A Bíblia afirma claramente que o homem só pode ser salvo pela fé em Jesus. Se alguém disser que existe outro meio de salvação, tal pessoa é um falso profeta, mentiroso e enganador. Outro texto confirma isso. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, por meio do Evangelho, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Por que resistir e não aceitar Yeshua, o Messias, como o único meio de salvação dado por Deus ao homem? Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele é a revelação do Pai, e o Pai está nele, e ele no Pai. Sem aceitar Jesus pela fé, ninguém será salvo. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Essa é a verdade bíblica,
e ninguém pode modificá-la ou negá-la. Fazer isso é negar o próprio Deus. Essa verdade anula qualquer pretensão humana da reencarnação, pois esta é uma mentira diabólica. Se a reencarnação fosse real, cada pessoa teria vários corpos, várias almas e várias identidades. Além disso, Cristo teria de morrer muitas vezes. Mas a Bíblia diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Cristo morreu uma única vez para todo o sempre, e voltará para julgar vivos e mortos. O corpo do homem morre e entra em decomposição, mas o espírito é imortal e permanece. Cada espírito é único e individual. Prestará contas de sua vida diante de Deus. Se em vida a pessoa pertenceu a Jesus, obedecendo a Deus fielmente, será salva e viverá eternamente com Ele. Mas se rejeitou a Cristo, sofrerá a condenação eterna no lago de fogo. Apocalipse 20:10-15. O próprio Senhor disse que a carne para nada aproveita. João 6:63. A Bíblia fala de ressurreição, isto é, receberemos um corpo imortal e glorificado, semelhante ao de Cristo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3:20-21. O que acontece com aqueles que morrem em Cristo Jesus? A palavra nos diz: então ouvi uma voz do céu, que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Apocalipse 14:13. Tais crentes que morrem em Yeshua passam a estar com ele no céu. Seus espíritos aguardam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias, que os revestirá de um corpo espiritual, imortal e glorioso. Receberão a recompensa pelas suas obras como servos fiéis e viverão com o Messias eternamente em seu reino de glória. Tudo isso está confirmado na palavra de Deus. Caro internauta, o que foi dito nesta mensagem é mais que suficiente para esclarecer, à luz das Escrituras, o caminho da salvação e te levar a uma única decisão de fé e de amor: aceitar o Senhor Jesus, o Messias, como único Salvador e Senhor da tua vida. Que Deus te ilumine e que, com alegria, você receba seu Filho Jesus Cristo em sua vida. Ore a Deus, fale com Ele, confesse a Ele os teus pecados e seja salvo por meio dele. Amém.